Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao segundo podcast aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Diego Urbano. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Isaías, capítulo 2, 3 e 4, dando continuidade ao primeiro podcast. Portanto, pegue sua Bíblia de estudo, pegue seu caderno, pegue sua caneta, pegue seu lápis e acompanhe comigo. Muito bem, irmãos, vamos lá, Isaías capítulo 2. Você que não acompanhou o primeiro podcast, o link está aqui na descrição, ok? Então, antes de acompanhar esse, volta lá e acompanhe o primeiro para que você veja o resumo que eu fiz do estudo de Isaías capítulo 1, onde eu trouxe também uma introdução da missão dos profetas no Antigo Testamento, ok? Isaías capítulo 2, vamos hoje falar a respeito de vários assuntos, fazendo sempre uma comparação, tirando sempre uma lição para os dias atuais. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Versículo 1, dá uma paradinha aí. Como eu disse no primeiro episódio, vou repetir, Isaías, o profeta Isaías recebeu, ele teve uma visão. Os profetas eram boca de Deus, eles recebiam um recado de Deus diretamente de Deus, uma visão de Deus, uma revelação de Deus para alertar as pessoas, para profetizar e dizer o que estava para acontecer se caso não se arrependessem. A maioria desses avisos eram imutáveis. O que é isso? Eles poderiam ser mudados conforme o povo de Deus reagisse à correção, à repreensão do Pai, ok? Então, Isaías teve uma visão lá no capítulo 1, como eu já disse, de um tribunal onde Judá era julgada, ok? Então ele traz esse aviso. Então no capítulo 1 até o 6, ele está trazendo essas advertências às autoridades, ao povo. Então foi em visão que veio a Isaías. Versículo 2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Vamos entender isso aqui. O Monte Sião, ele reproduzia o reino celestial naquele tempo, ok? E aqui nesse contexto, Isaías está trazendo um prenúncio da Jerusalém celestial, que no dia do Senhor, após cumprir os últimos dias, descerá à terra e a história chegará à sua consumação em Cristo Jesus. É a vinda do nosso Senhor, ok? O Deus de Israel, que era adorado ali no Monte Sião, ele vai estabelecer a si mesmo, aos olhos de todas as raças, todos os povos, todas as nações, como ele é um único Deus vivo e verdadeiro, onde a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o Senhor, ok? Toda língua confessará o nome do Senhor e todo joelho se dobrará. Versículo 5, vamos lá para o versículo 5, que depois Isaías falou que ele julgará e tal. Versículo 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Percebe que Isaías está sempre equilibrando o discurso. Ele traz ali as advertências, as repreensões, mas ele está sempre equilibrando com a promessa, com a oportunidade que estava viva diante daquele povo, e a oportunidade para nós, falando de nós, que está viva diante de nós, que é a fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A luz aqui significa bênção, presença, revelação de Deus. O Senhor, na Bíblia, é retratado como a luz, na bênção, ok? E no julgamento, onde é o dia que a luz expõe todas as trevas, tudo o que há de errado no coração do homem. No dia do Senhor, a luz de Deus, o justo juiz, vai expor toda a podridão escondida no coração das pessoas. Então, as pessoas que trocam a luz de Deus pelas trevas da própria mente, do próprio coração corrompido, essas pessoas vão experimentar no dia do juízo o julgamento e elas vão viver em trevas eternamente na separação de Deus, separados de Deus.
Agora, Isaías prossegue o capítulo 2 tratando do assunto do orgulho dos homens, do abatimento do orgulho, ok? Versículo 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoeiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Versículo 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Vamos entender aqui primeiramente. Aqui Isaías está tratando, sendo boca de Deus, do orgulho e do sincretismo, guarda essa palavra, do sincretismo daqueles dias. Guarda essa palavra, sincretismo. Então Isaías ele faz uma apresentação anteriormente do julgamento de Deus, nos versículos anteriores. Ele faz uma apresentação desse julgamento no dia do Senhor. E aqui ele está declarando que Deus tratará duramente o orgulhoso e o sincretismo religioso, que naquele tempo já era disseminado pela terra. Muito parecido com os dias de hoje que nós podemos aprender, onde muitas igrejas ou seitas que se dizem cristãs têm permitido a introdução do sincretismo, e eu já vou explicar o que é isso. O sincretismo são atos místicos, são atos que aparentemente parecem ser atos de fé, aparentemente parece não haver maldade alguma. É simplesmente, como dizem por aí, um ponto de contato entre Deus, a fé da pessoa e a pessoa. Só que a Bíblia chama isso de sincretismo. Isso vem do paganismo, ok? Quando eu digo ou eu uso qualquer coisa a não ser o nome de Jesus para fazer intermédio com Deus, para intermediar a minha oração, para me pôr a minha fé em ação, eu estou usando de sincretismo, ok? Seja objetos, seja pessoas. Eu estou cometendo pecado de idolatria. Eu estou cometendo o pecado de sincretismo e de orgulho. De orgulho, por que não orgulho? Porque a pessoa é advertida, a pessoa é chamada ao arrependimento, mas ela não abre mão destes atos místicos que vêm do paganismo. Por exemplo, Diego, dê exemplos, vou dar. Você precisa da água, você precisa do sal grosso, você precisa do óleo, do azeite, você precisa da imagem na sua casa para você ajoelhar e adorar. Você precisa de algo palpável, algo que você pode pegar, algo que você pode levar no bolso, algo que você pode trazer, fazer, acontecer. Você precisa de algo tangível. Isso chama-se sincretismo, isso chama-se idolatria, ok? E aqui Deus está usando Isaías para repreender o povo sobre o orgulho e o sincretismo disseminados pela terra. Aqui nós percebemos uma elaborada, uma perfeita descrição do dia do Senhor. Então vamos analisar o versículo 6, o seguinte: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Para aí para você entender. Tu, Senhor, Isaías ali está falando, tu, Senhor, o Senhor entende o que o Senhor está fazendo. O Senhor é o justo juiz. O Senhor está disciplinando o seu povo. O Senhor está chamando o povo ao arrependimento. Tu, Senhor, tu, Isaías está confessando, tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Esse desamparaste aqui, tá nitidamente Isaías falando, eu estou consciente, Senhor, que foi o Senhor que desamparaste, que abandonou o seu povo para que sofresse nas mãos de outras nações, ok? Eles viriam sofrer nas mãos de nações, de exílios, e Isaías tinha consciência que foi o próprio Deus, não era artimanha de Satanás, não era nada disso, era o próprio Deus entregando, abandonando o povo para sofrer nas mãos de outras nações, porque o povo havia abandonado Deus em primeiro lugar. Quando você abandona a sua fé, quando você
desobedece, se rebela contra a autoridade das Escrituras, você está se auto-abandonando. Deus abandona aquela nação, abandona aquele povo e permite que o inimigo os toque. Continuando, versículo 6. Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoeiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Aqui Isaías está fazendo uma referência claríssima às culturas pagãs que ocorriam a leste, a oeste de Judá. Eles permitiram que o sincretismo daquelas cidades, daquelas culturas, daquela cultura vizinha, entrassem em seus cultos, em suas cerimônias. As autoridades foram corrompidas por causa desse sincretismo, como já vimos no primeiro podcast. Isaías está fazendo aqui uma referência, então, às culturas pagãs, a leste e a oeste de Judá, das nações vizinhas, das cidades vizinhas. Por quê, Diego? Porque aquele povo, o povo de Judá, alguns que se corromperam, haviam feito alianças militares com os gentios, com esses povos estranhos, inimigos. E também haviam adotado, como eu já disse, suas práticas religiosas, pecaminosas, pagãs, o sincretismo. Versículo 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Para aqui, versículo 7. Cheio de prata e de ouro. Aqui, Isaías está evidenciando a riqueza que havia afastado Judá do trabalho, do serviço fiel a Deus. As pessoas se corromperam por causa do dinheiro. As pessoas se corromperam por causa do poder. Paulo vai dizer a Timóteo que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos se apostataram da fé por causa do amor ao dinheiro. Se corromperam, venderam a sua fé, fizeram alianças estranhas, fizeram alianças que não iam de acordo com as Escrituras, com a vontade de Deus soberano, claramente revelado na Bíblia. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Meu irmão, são homens e mulheres que se corrompem com povos estranhos. O que é isso? Com ímpios? Como eu já disse no primeiro episódio, na política, nos sistemas, a fim de agariar poder, riqueza, se manter no poder, se manter em evidência. Aquele povo havia feito esse tipo de aliança. Ok? Então eles eram ricos porque se venderam. Porque essas alianças corruptas muitas vezes trazem prosperidade financeira. Porque você vai ter poder, você vai ter dinheiro. Ainda no versículo 7. Também está cheio de cavalos e os seus carros não têm fim. Aqui é uma referência que o povo, por se apegar a essas alianças corruptas e ao dinheiro, eles se apegavam, a confiança deles estava nisso, nas coisas temporais, no êxito que eles haviam conquistado de forma corrupta e errada, eles se apegavam a isso. Ali estava a confiança deles, e não no Deus soberano. Versículo 8, também está cheia a sua terra de ídolos. Irmão, em todo o livro de Isaías, ele vai ridicularizar, ele vai atacar os ídolos físicos e os ídolos escondidos no coração. Porque há muitas pessoas que não se apegam ao sincretismo, não se apegam a coisas palpáveis, mas se apegam a ídolos no coração. Como eu citei no primeiro episódio, vou repetir, como o jovem rico, que o seu coração, o seu tesouro, era a riqueza. O seu coração está onde está o seu tesouro, disse Jesus. E aquele jovem rico, o coração dele, a riqueza dele, o tesouro dele era a riqueza, a fortuna, o dinheiro. Versículo 10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. O que é isso? Aqui é a revelação de Isaías que diante do julgamento iminente de Deus, as pessoas iam procurar um refúgio, mas ninguém iria conseguir realmente se esconder do julgamento, do juízo de Deus. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Quando a nudez veio à tona, eles tiveram ali a consciência da nudez, eles tentaram se esconder de Deus. Essa é a reação. Quando a presença de Deus se manifestar em juízo, as pessoas vão buscar refúgio e será muito tarde.
principalmente no dia do juízo eterno. Porque no juízo temporal ainda há oportunidade, ainda há o chamado, como havia para aquele povo, ao arrependimento. Se arrependam, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas o dia do Senhor não haverá esconderijo, não haverá refúgio. Versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aqui, esse termo naquele dia, aqui se refere não propriamente ao dia do juízo, mas pode ser naquele dia que Deus trouxer ou intervir de maneira dramática para destruir os inimigos, trazer juízo sobre os seus inimigos. Então pode ser o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, esse vírus, esse coronavírus que está aí assolando o mundo, é claramente juízo de Deus. Juízo de Deus. Ah, Diego, mas é Satanás. Não, é juízo de Deus, é permissão de Deus. As pessoas tentam colocar o Satanás com equidade com Deus. Parece que Satanás está numa queda de braço ferrenha com Deus e está quase vencendo. Não! Deus é soberano. Ele está sentado num trono. É juízo de Deus sobre as nações, esse vírus, a permissão desse vírus. Deus, quando traz juízo a uma pessoa, a uma nação, irmãos, presta atenção, ele pode agir diretamente, como aconteceu com Uzá, quando ele tocou na arca e foi fulminado instantaneamente, como aconteceu com Ananias e Safira, quando mentiram para o apóstolo e foram fulminados, ou ele pode usar instrumentos, nações pagãs, para atacarem o seu povo, assolarem governantes para assolarem o seu povo. No contexto de Isaías, ele usou a Síria e a Babilônia para fazer cativo o povo debaixo de juízo. Versículo 12, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Aí aqui agora, Isaías vai citar uma série de coisas que eu não vou ler, mas você pode ler aí na sua Bíblia depois, que são coisas que ele está citando que as pessoas mais se orgulhavam. Então ele está falando, tudo isso que vocês se orgulham, coisas temporais, mansões, palácios, helicópteros, poder, posses, autoridade, será aniquilado no dia do Senhor. Naquele dia, seja no dia do Senhor mesmo, no dia do juízo, da consumação dos séculos, ou naquele dia que Deus decidir por sua soberania trazer juízo às nações. Veja só o versículo 20, presta atenção. Versículo 20, naquele dia, repito, o dia do juízo ou aquele dia que Deus decidir manifestar juízo temporal. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Meu irmão, isso aqui é um recado claro. Naquele dia, no dia mau, tudo isso de valor que você possui, que você dá valor, coisas temporais, os ídolos, as lealdades no coração, não só os ídolos palpáveis, mas principalmente aqueles que estão escondidos no sotão do coração, eles não vão servir de nada, nada, serão inúteis. Você vai lançar eles fora ante o terror do Senhor na terra, porque eles não vão servir de nada. Isso que você tanto ama, esse cargo, esse dinheiro ilícito, essa corrupção, essa idolatria, esse pragmatismo, que fazer o que dá certo e não o que é certo, esse sincretismo, corrupção, nada. Versículo 22, encerrando o capítulo 2, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? É um recado. Afaste-se dos ensinamentos daquele homem cujo fôlego está no seu nariz. O que é isso, Diego? Não entendi. O fôlego da vida deriva de quem? De Deus. Tanto que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e essa é a causa de nós não sermos consumidos. O fôlego da vida, o ar que nós estamos respirando agora, deriva de Deus. Se Ele quiser tirar, Ele tira agora. Mas se Ele quiser te deixar viver mais 100 anos, Ele deixa também. Ele que determina, o que te importa? Lembra quando Pedro questionou Jesus sobre João? O que te importa? Siga-me tu.
É Deus quem dá o fôlego de vida. Então ele está falando, se afaste daqueles que acham que são os donos de tudo, que não me ouvem, que apostataram da fé, que usam do sincretismo, das lealdades, dos ídolos, que estão em busca de poder, de liderança, de autoridade. Afastem-se. No versículo 3, ele vai tratar dando continuidade a esse julgamento de Judá e Jerusalém, ok? Isaías confrontou aqui todo o fracasso das lideranças de Jerusalém. Primeiramente, ele relata os julgamentos que viriam contra eles no dia do Senhor. E depois ele vai encerrar o cenário do tribunal fazendo sérias acusações. Então você vê que é coisa pesada, é coisa séria. Capítulo 3 de Isaías, vamos lá. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. O capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. A caótica condição do julgamento futuro iria resultar em falta de pão, em falta de água. Vamos trazer para o nosso contexto. Vamos fazer um contraste com os dias atuais. Olha o que esse vírus tem causado no mundo. Há famílias que não podem sair para trabalhar e que já há escassez de pão, já há escassez até de água, porque não há dinheiro, não há emprego, pessoas estão sendo demitidas em massa. Juízo de Deus. Isaías está apontando para eles o seguinte, olha, se esse juízo chegar, não haverá pão, não haverá água. Quando ele cita aqui, valente e encantador, ele está falando o seguinte, vamos ler de novo, versículo 2. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião. E lá no versículo 3, o encantador perito no final. O Senhor traria juízo contra todos, presta atenção, todos os líderes corruptos nos quais o povo havia se apoiado, se estribado. Seja líderes religiosos ou até mesmo líderes do Estado, que naquele tempo andavam emparelhado. E a prova disso foi o fracasso da nação. Deus está falando através de Isaías, exortando, o Senhor vai julgar cada um de vocês corruptos que tem roubado a nação, que tem desencaminhado o meu povo, principalmente os líderes religiosos. Como eu disse no primeiro episódio, pois detém a verdade, mas a retém por egoísmo, por interesses secundários, não lhes apraz ensinar a verdade, e sim o que lhes convém. A verdade está diante dos olhos, mas eles não conseguem enxergar, ou não querem enxergar, não podem enxergar. Para com esse negócio, não é questão da minha opinião, meu irmão. Para de fazer birra, fechar a cara para mim. É as Escrituras, é o Senhor dizendo, é o Senhor falando. Abra mão do orgulho. Ah, Diego, mas você tem que entender, como que eu vou confessar que eu fui enganado por 20 anos, por 10 anos, por 5 anos? Arrependa-se! Arrependa-se. E creia no Evangelho. Se você de fato crê, você não terá medo de nada. Nada! Porque os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Versículo 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. A liderança tradicional, os mais velhos, os experientes que se corromperam, a liderança deles seria arrancada, eles seriam destituídos, destruídos do trono. E por esse fato, homens mais jovens, sem experiência, sem estarem aptos para aquilo, seriam compelidos a assumirem as lideranças. Ou seja, seria o final da ruína. Porque se eu não sei dirigir um carro, e eu pego um carro para dirigir, o que vai acontecer? Eu vou cair num buraco, eu vou morrer, eu vou bater. A nação seria entregue a juvenis. E o juvenil nem sempre é uma criança ou um adolescente. Há muitos senhores barbados, de cabelo branco, que são como juvenis, que tomam atitudes de juvenis por obstinação, por corrupção. Versículo 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo.
O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. O colapso de Judá, o caos, o ápice do colapso, viria na forma de caos social. Rico contra pobre, jovem contra idoso e o vil contra o nobre. O colapso viria dessa forma. Olha para a nossa sociedade atual. Olha o colapso que está se formando no âmbito político. As pessoas ficando inimigas umas das outras por causa de política. Pessoas que estão lá em Brasília roubando. Pai que para de conversar com o filho, filho que não respeita a mãe por causa de política. Oprimem uns aos outros. Caos social. Olha o que essa pandemia está causando no mundo. Um caos social. Eu não estou falando talvez, eu estou afirmando. Este vírus é permissão de Deus porque Deus está trazendo juízo às nações. Por que, digo? Por causa do pecado. Meu irmão, saia nas ruas em dia de festa. Vá numa danceteria. Vá num carnaval. Vá numa praia. Só há depravação, promiscuidade. As pessoas estão cada vez mais imorais, corruptas. Entregues às suas paixões, como o povo foi entregue no deserto para comer carne até sair pelas narinas. Rico contra pobre, jovem contra idoso, uns contra os outros. Caos total. Olha a pandemia, repito, pessoas mais preocupadas em fazer política do que vencer esse vírus, do que auxiliar os carentes, os miseráveis. Juízo de Deus. Isaías, no versículo 6 e 7, descreve, ele usa uma hipérbole, um exagero para descrever a forma que os líderes juvenis seriam escolhidos diante do caos. Seria tão terrível, que esses líderes seriam escolhidos assim, simplesmente pelo fato de terem roupas para vestir. O povo não haveria roupa para o povo vestir. Sequer roupa, não haveria pão, não haveria água. Se tornaria um caos. Então aquele que ainda tivesse uma roupa, pelo menos, para vestir, seria chamado para ser líder. Escolhido para ser líder. E ele não ia querer, por quê? Porque ele ia se ver numa condição que ele não teria condições. Final do versículo 7. Não me ponhas por príncipe do povo. Versículo 8, porque Jerusalém está arruinada. Gente, isso é uma visão. É um profeta falando para aqueles, trazendo uma revelação para aquele tempo. E eu estou fazendo um contraste com os dias atuais. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. As pessoas enfatizam o amor de Deus, que é maravilhoso, é sem precedentes. Mas se esquecem que Deus também é justo, que se ira todos os dias. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Judá, anteriormente, havia sido abençoada. Com o que, Diego? Simplesmente com a presença, com a magnitude da presença de Deus no templo. A Shekinah de Deus no templo. Mas, a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa bênção, esse privilégio, mediante a desobediência, a rebeldia, a corrupção, trouxe severidade do julgamento de Deus ao povo. Versículo 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. A rebeldia e o orgulho do povo chegaria num ápice tão depravado que eles não teriam mais vergonha da nudez. Olha para os dias de hoje. Repito, procure cenas do carnaval na internet. Ou melhor, não procure, porque você vai pecar. Olhe para a depravação cultural. O que chamam de cultura hoje era o que era pornográfico, porneia, antigamente. E quando eu digo antigamente, eu não estou falando coisa de 100 anos atrás, não. Eu estou falando de 30 anos atrás, quando eu nasci. Olha para a depravação, como nos dias de Noé, como Sodoma e como Gomorra. O povo de Sodoma não tinha vergonha de nada. Eram depravados. Numa ocasião, 2 anjos foram até a casa de Ló. O povo de Sodoma cercou a casa de Ló e queria estuprar,
ter relações sexuais com os anjos, pois eles vieram em forma de homens e tinham boa aparência. Esse é o grau de depravação de uma nação entregue. Olha para a cultura do Brasil, do mundo. Ai da sua alma. Esse termo ai na Bíblia quer dizer, dá indicar muita dor, indica muita dor. Ai da sua alma, indica dor, terrível ameaça. Ai de você. Versículo 14. Aliás, 13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. E essa é a visão do julgamento que Isaías teve. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Aqui ele está proclamando as acusações da corte contra as autoridades, contra os líderes de Israel. Por quê? Porque eles fizeram o povo se desviar, se corromper. O líder, o embaixador, ele tem uma autoridade muito grande nas mãos, um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande. E eles haviam desencaminhado o povo. E por causa disso seriam fortemente julgados, acusações pesadíssimas aqui, por causa desses abusos. Principalmente por causa dos maus tratos que os pobres sofreram. Esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres. Meu irmão, você quer enxergar o juízo de Deus? Olha para a miséria manifestada na vida dos pobres. Eu estou falando que quando não há assistência do governo, da igreja, principalmente da igreja, aos pobres, é porque foram todos entregues, estão debaixo de juízo, se corromperam. Porque uma das obrigações da igreja é cuidar dos órfãos, das viúvas. Estive preso e me visitastes. Tive fome e me deste o que comer. Estive nu e me vestiste. Quando, Senhor, que fizemos isso? Quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim. Estive preso, não me visitastes. Tive fome, não me deste o que comer. Quando, Senhor? Quando, Senhor? Estive nu, não me deste o que vestir. Mas quando, Senhor? Quando? Quando deixaste de fazer a um destes pequeninos. Deixaste de fazer a mim. Principalmente no que concerne à verdade das Escrituras. Quando eu oculto a verdade, quando eu reduzo a verdade, ou eu vou além da verdade, eu estou deixando de dar o que comer aos pobres, eu estou deixando de dar o que vestir. Não só comida, não só bebida física, temporal, mas principalmente a verdade. Versículo 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua. Toda falsa segurança da religião, dos apetrechos, do poder, do dinheiro, onde você se apega para ter segurança, tudo isso será aniquilado. No capítulo 4, Isaías, equilibrando o seu discurso com o julgamento, ele vai trazer o renovo do Senhor, ele vai falar sobre o renovo do Senhor naquele dia, para os fiéis, para os remanescentes. Então ele vai equilibrar essas palavras, trazendo o modo como a salvação viria para o povo de Deus, num dia do Senhor, ainda futuro para eles. Por meio de quem? Por meio de quem? O renovo, o grande Filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Presta atenção, naquele dia, está apontando, lembre-se que nós estamos falando do Velho Testamento, está apontando para Cristo. O dia que o Messias viria, o filho de Davi, descendência de Davi, viria e traria redenção, traria glória por intermédio da sua obediência à lei, por intermédio da sua morte na cruz, por intermédio da sua ressurreição, traria glória, a beleza da glória
O renovo do Senhor aqui, o renovo aqui é uma forma metafórica para o filho de Davi, para o Messias, que traria a restauração do povo de Deus, que voltariam do exílio que eles iriam enfrentar. O brilho da glória de Deus, o brilho da maravilha, da providência geral ao suprir as necessidades do seu povo. Você, de repente, que me ouve, que é um homem justo, que foi justificado em Cristo, que é um homem santo, que se separa do pecado, que não se corrompe, que não se vende, não vende princípios, não está em busca de poder, de autoridade no mundo, não está em busca de aplausos, de riquezas, de status, não! Você que só quer agradar a Deus sobre todas as coisas. Ele está falando que a glória de Deus se manifestaria, trazendo o suprimento das nossas necessidades comuns, gerais, e a redenção através de Cristo no Calvário. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz. Olhe para o Filho de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para o Redentor. Olhe para aquele que está sobre todas as coisas, sobre todas as belezas, sobre todos os prazeres do mundo. Se você pegar Deus por intermédio do teu Filho, Cristo Jesus, e se você pegar tudo o que há de bom neste mundo, toda a riqueza, todo o poder, toda a autoridade, toda a beleza, todo o prazer, colocar na balança e colocar Cristo do outro lado, ele irá desequilibrar, porque não há nada mais esplêndido do que a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus. Não há nada mais esplêndido do que o Filho de Deus manifesto e ressurreto no mundo. A vinda de Cristo, para eles, seria a mostra inicial da sua glória. Mas para nós, meu irmão, nós contemplamos a glória de Deus. Porque Cristo já veio, Cristo já morreu, já ressuscitou, está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, apresentando o teu sangue dia a dia, diariamente por nossa causa, pelos justos, pelos puros, por aqueles que foram lavados pelo teu sangue. Ele falou: Pedro, Satanás requereu te cirandar, te peneirar, mas eu intercedi por você, Pedro. E, no entanto, Pedro se tornou o apóstolo Pedro, porque Jesus intercedeu por ele. Usou misericórdia, concedeu graça a Pedro. Ele quer demonstrar graça a você, meu irmão. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, tome a sua cruz, vá após ele. Abra mão do sincretismo, abra mão do poder, da corrupção, de qualquer vantagem que você possa obter nesta vida, neste mundo, por troca de 30 moedas de prata. Isso é espúrio, isso é nojento. Versículo 3: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém, para a vida? Ele está falando, Isaías está falando, todos que sobreviverem ao exílio vão voltar para a terra prometida. Serão santos, separados. Os que voltassem seriam consagrados a Deus, o Santo de Israel. Como eu aplico isso hoje? Inscritos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Os nomes daqueles que entram no novo mundo. Falando de nós, aqueles que passam pelo novo nascimento, que se tornam novas criaturas, que se arrependem dos pecados, estão escritos no livro da vida e jamais serão apagados. Segurança da salvação. Jesus falou que as tuas ovelhas, aquelas que de fato são dele, ouviriam a voz dele, não seguiriam obstinações, não seguiriam secretismo, não seguiriam política, seguiriam Cristo. E ninguém as arrebataria de suas mãos. João 10. Ele é o bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas, meu irmão. Entregue a sua vida a Cristo. Ele está te chamando, meu irmão. Ele está te chamando a ser fiel. Fiel. Pedro falou,
mas me importa agradar a Deus do que aos homens. Paulo também disse, é melhor qualquer coisa, padecer, ser humilhado, perseguido, pisado, do que negar a Cristo. Do que negar aquele que morreu por mim e por você naquela cruz. Do que negar aquele que não nos negou naquela cruz. Quando isso vai ocorrer, Isaías? Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, com o Espírito Santo que nos consola, meu irmão. É uma metáfora do julgamento, sim, mas também ele está apontando para o Espírito de Deus, que purifica o que é fiel, que salva o que é fiel, mas que consome o que é rebelde, o que é ímpio, o que se mantém insubordinado à vontade soberana de Deus. Aquele que endurecer a cerviz, que não se prostrar à exortação de Deus, será quebrantado no dia do juízo. A força. Versículo 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Versículo 6, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A redenção futura que eles encontrariam, é uma recriação, na qual todas as coisas no céu e na terra serão renovadas. Está apontando para o dia do Senhor. Esse processo teve início, essa redenção recriativa teve início quando eles voltaram do exílio posteriormente, mais tarde após o juízo. Mas chegará ao final, se concluirá com a obra de Cristo, quando ele voltar para buscar os que são seus. Irá buscar os que são seus para redimi-los definitivamente e reuni-los, juntarem todos na nova Jerusalém, na celestial, na Jerusalém celestial, onde nunca mais haverá dor, nunca mais haverá o pranto, nunca mais haverá enfermidade, nunca mais haverá a morte, haverá o gozo do nosso Senhor, haverá o descanso eterno, onde iremos confraternizar em harmonia, sem pecado, sem corrupção, sem traição, sem mentira, por toda a eternidade, com um corpo glorificado, indestrutível, incorruptível. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, clamejante de noite. Versículo 6. Sombra contra o calor do dia e para refúgio, e esconderijo contra a tempestade e a chuva. São símbolos, meu irmão, da presença protetora de Deus para os seus eleitos, para o seu povo, para os fiéis, para os santos. E o fogo, Diego? O fogo é uma expressão do julgamento de Deus para aqueles que são irmãos, filhos de Adão, filhos da ira, filhos da desobediência, irmãos de Judas, filhos da perdição. Mas os eleitos, os salvos, os redimidos, os justificados, os lavados pelo sangue do Cordeiro, encontrarão refúgio e esconderijo contra toda a tempestade e contra toda a chuva do juízo. Vamos orar. Senhor Deus, amado, querido e poderoso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, receba glória para si, Pai. Seja engrandecido com esta palavra, com esta mensagem, que ela possa penetrar no mais íntimo de cada ouvinte, como uma espada de 2 gumes, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo, faça com que os ouvintes recebam essas palavras não vindas do Diego, não de um homem falho que comete erros todos os dias, mas como vindas do Senhor, Pai,
como vindas do Teu Espírito, como vindas do Teu altar, da Tua boca. Ó Deus, faça o Teu reino avançar. Conceda-nos graça, Senhor, para sermos fiéis a Ti. Conceda-nos graça, Senhor, para não Te negarmos em nada, para estarmos dispostos a tudo. Muito obrigado pelo Teu Filho amado. Nós Te louvamos. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.